Bem-vindos à sala de estudos sobre libertação. Nesses dias da pandemia, nós estamos reservando um horário para estudarmos sobre libertação. Estamos já no segundo momento, como é manter a sua libertação. Como uma pessoa que passa por um processo de libertação, ela consegue manter-se livre e longe de tudo isso. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre casa vazia e casa cheia. O texto base para a nossa meditação é Mateus capítulo 12, versos a partir do 43. Diz assim: Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontece a esta geração perversa. Nós estamos falando de casa, onde é o lugar da habitação de Deus, a nossa vida, o nosso coração, onde Deus resolveu morar. Aqui o contexto da palavra de Mateus, onde os judeus estão acusando Jesus de curar, ali um homem da mão ressequida pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E eles já tinham ouvido muito de Jesus, mas não mudaram a vida. A pregação de Jesus não chegou até a transformação da vida dessas ordens religiosas. Então eles estavam sempre procurando um motivo para acusá-lo, e aqui acusá-lo, Jesus, de ter curado esse homem, que em dia de sábado que ele fazia isto pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios, na visão deles. Então Jesus diz que um homem purificado de demônios que não encheu a sua casa com Deus. Nós queremos ministrar hoje no seu coração a importância de encher a casa. Nós enchemos a casa com Jesus. E quando Jesus enche uma casa, enche um coração, ele vai encher com pureza, santificação e poder. A permanência de Jesus em uma casa vai fazer com que essa casa tenha pureza, vai gostar das coisas puras e vai detestar as coisas impuras. E também a permanência da presença de Jesus vai gerar o fruto do Espírito. Então essas duas realidades é o que nós vamos conversar hoje. Uma casa fica cheia quando cultiva a presença de Jesus. Todas as casas que Jesus frequentou, e aí estamos falando de casa, de lares, em que Jesus entrou na Bíblia, houve mudança, houve transformação. Quando os donos da casa convidavam Jesus e assim permitiu, havia transformação. Também conosco, quando nós recebemos a Cristo, nosso coração passa a ser o endereço da morada de Jesus. Jesus vem morar em nós. João capítulo 4, verso 23, diz que eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Então nós estamos falando que a casa precisa ser habitada. O contexto em que fala que os demônios, quando são expulsos, eles vão longe, procurando uma outra casa. Nós já dissemos que um espírito é um ser que não tem um corpo e que precisa de um corpo para fazer as suas obras. Precisa de um corpo de uma pessoa, eventualmente de corpos de animais. Então demônios precisam de corpos para se manifestar, e esses corpos são a sua casa. Os cristãos são chamados de casa de Deus, casa favorita de Deus, onde habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos santuário de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habita. E se esta casa não for preenchida, não for habitada, ela não vai passar por pureza, por transformação, não vai chegar à manifestação do fruto do Espírito, que é o que nós vamos compartilhar agora. Os dons e o fruto do Espírito têm que tomar o lugar que cada demônio ocupava antes. Então, ali onde tinha um demônio que se alimentava de mágoa, de ressentimento, o Espírito de Deus vai gerar o perdão, capacidade sobrenatural de
perdoar. Estou dando apenas um exemplo para a gente introduzir essa parte. Em Atos capítulo 1, versículo 5, diz que vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, assim que Jesus subiu ao céu, ele deixou dito: olha, vocês vão ser batizados. No capítulo 2 de Atos, versículo 4, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles foram cheios. Nosso coração precisa ser cheio. Efésios capítulo 5 diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Essa é uma ação continuada. Encher e continuar sendo cheio. Uma pessoa mantém a sua libertação quando a casa está cheia. Quando o Senhor Jesus vem habitar, Ele vai trazer a sua presença, a sua graça, a sua autoridade, mas isso vai gerar frutos, os frutos do Espírito. O Senhor Jesus vai trazer os dons e nós vamos meditar isso. Qual é o objetivo do batismo do Espírito Santo? É poder de Deus. A pessoa vai ganhar dons no batismo. Só as línguas? Não. Vai ganhar algum dom espiritual, ou mais de um dom. Os dons serão armas poderosas para resistir ao diabo. Então, um dom é um poder de Deus que vai manifestar poder de Deus. Nós também usamos a linguagem figurada de dons como ferramentas que você vai poder servir no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, de 7 a 11, fala ali dos 9 dons espirituais. Ali tem palavra de sabedoria, de conhecimento, dom de cura, operação de milagre, profecia, discernimento, variedade de línguas, interpretação de línguas. Bem, há uma lista de dons em 1 Coríntios capítulo 12. Os demônios detestam a manifestação dos dons do Espírito Santo. Por quê? Porque a operação desses dons sobrenatural derruba a obra de Satanás na nossa vida. Então, eles querem que você não alcance o batismo e os dons do Espírito, porque os dons fortalecem a pessoa, dão poder, Atos 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Atos 8. Então a palavra do Senhor diz que o batismo do Espírito Santo, o poder do Senhor, vai capacitar você a ser cheio, e é poder de Deus contra as trevas. Aqueles que já foram batizados pelo Espírito Santo devem procurar em 1 Coríntios 12, 31, os melhores dons, para que você possa ser muito usado por Deus, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em você. As línguas é um bom sinal, muitos recebem o dom de línguas, que ajuda você a se comunicar no mundo espiritual com Deus, e por meio das línguas também você vai receber mais de Deus, 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. Mas eu me refiro a todos os dons. Então, uma coisa importante que nessa aula nós queremos compartilhar com você é que você procure com zelo, com afinco, os dons do Espírito Santo para a casa ficar cheia. O segundo é os frutos do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23, lá fala do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto não é uma coisa automática. Fruto se desenvolve a partir do relacionamento com Jesus. É Jesus quem gera isso em nós. Desde sempre, repito, desde que nós vamos permitir que o Senhor Jesus gere. Fruto não é uma coisa que você lança uma semente hoje na terra e quer colher amanhã. Isso não é assim. É fruto, algo que Deus vai levar tempo para gerar em nós. Mas o tempo também ele é apressado de acordo com a nossa dedicação, disposição, ser ensinável, ter disposição para renunciar e mudança. Vamos pegar um exemplo bíblico. Moisés era um homem violento, ele comete
um homicídio no Egito e ele foge para o deserto. Quando ele tem um encontro com Deus e Deus começa a usar ele, a Bíblia diz que Moisés foi transformado em um homem manso. Então, fruto do Espírito Santo vai ser gerado por Deus e vai trazer as características do caráter de Deus, fidelidade. Então, o fruto nos identifica com Deus por aquilo que Deus é. É uma caminhada com Deus. A casa vai ficar cheia quando vai se manifestar os frutos, porque nós vamos ficar mais parecidos com o Senhor. Isso, de fato, é muito importante. É preciso esclarecer também como os dons do Espírito Santo de Deus vão acontecer. Em 1 João 15:4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aqui nós vamos trazer uma chave importante: permanecer. Um relacionamento não pode ser ocasional, fortuito. O Senhor está dizendo que aquele que permanecer nele, esse vai produzir muito fruto. O fruto aparece quando nós permanecemos na videira. E como é que alguém permanece? Versículo 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecer. Vocês vão permanecer em mim. Permanecer é sinônimo de guardar a palavra de Deus. Meditar e guardar. Não é só ter conhecimento da palavra de Deus. Satanás também conhece as Escrituras melhor do que nós. Mas ele não guarda, ele não observa, ele não teme. Uma forma da gente gerar fruto é permanecer ligado. Quando nós obedecemos, nós temos comunhão com o Senhor. E resolvemos obedecer por amor e não por constrangimento ou de má vontade. Isso é permanecer. Eu escolho obedecer a Deus por amor, não por medo ou por qualquer outro sentimento ou valor. Em João 15:10 diz: se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. O fruto maior e mais digno é o amor. Permanecer em Deus, o Senhor vai gerar em você a capacidade de amar a Deus, amar a você mesmo e amar aqueles que lhe perseguem. Um sinal de que nós somos transformados é quando as pessoas veem que já há frutos que antes não existiam em nós. A casa antes era bagunçada, era casa de demônios, tinha revolta, tinha briga, tinha confusão, tinha ódio. Agora está tudo em ordem. Nós lembramos numa outra aula já passada, o endemoniado gadareno, que ele vivia pelos sepulcros, vivia nu, arrebentava os grilhões, as cadeias, ninguém podia chegar perto. Quando o Senhor Jesus liberta ele, a população vem ao encontro de Jesus e encontra o homem vestido, sentado, calmamente. Houve uma libertação. E o Espírito Santo de Deus já estava começando a agir naquele homem. Ele quis ser discípulo de Jesus e seguir para o território da Galileia junto com Jesus. Jesus disse: não, eu preciso de você aqui como testemunha fiel nesta região dos Gadarenos. Então, uma marca da presença do Senhor em nós é que o Espírito Santo de Deus vai nos transformar. Hoje, a aula de hoje é a casa cheia, aquela casa que um dia foi habitada por espíritos malignos, agora vai ser habitada por Deus, o Espírito Santo, através dos dons e dos frutos. Até a próxima aula. Deus te abençoe.